estranho, não acontecia de jeito nenhum. Aconteceu na 9ª rodada contra o Fluminense com o Alan. E agora o André no clássico, no derby, diante do Palmeiras. Ronaldão, já tirou a famosa fralda, Ronaldão? Fralda. 2 a menos, empatou em 0-0 e segurou o líder do campeonato e principal rival. Bom dia! Bom dia, Ronaldão. Bom dia, não, excelente dia. E excelente dia aos corintianos guerreiros que estavam ontem na arena, que foram guerreiros ontem, contra a arbitragem, contra todo mundo, contra a replay. Passou mais o replay do balacobaco do que a cotovelada que o Flaco deu no menino Bidon. Então são coisas do futebol que a gente fica aqui pensando. Será? Yuri, toca pro Kaique, que é gol, bebê. Qual é a sua reclamação com a arbitragem? Reclamação com a arbitragem? Todas possíveis. A cabeçada que o Garro tomou nas costas. E a cotovelada que deram, não teve nem replay, nada. E nem o VAR nem chamou. Um absurdo, mas parabéns aos guerreiros corintianos. Que coisa linda de ver. Time com vontade, com garra. Coisa que com o Dorival não acontecia. Uma certeza, o Edu Dracena vai discordar do Ronaldão. Já sei disso. Edu, não sei se é um bom dia, uma boa segunda-feira, ainda líder, tudo bem, 6 pontos na frente, mas o Palmeiras não conseguiu quebrar uma retranca e com 2 jogadores a menos o Corinthians. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. É claro que pela circunstância e depois do jogo a gente analisando, com certeza o resultado foi péssimo para o Palmeiras, porque a gente sabia que um time que está em 16º no campeonato, pegando o líder, independente de onde que seja, se é no Itaquerão, no Neoquímica Arena, tinha que ganhar. Agora, parabéns aos envolvidos, hein? Ô VAR, Daniel Bins, você tá de brincadeira. Queria expulsar mais de quem? O STJD, obrigado, viu? Obrigado, porque pra vocês absolver pessoas que foi comprovadamente ali com um negócio de aposta, ok. Agora, para punir o treinador e também não dar o efeito suspensivo, parabéns aos envolvidos. Discussões não faltarão no programa de hoje. Já também tudo do Fla-Flu, clássico eletrizante, bem o oposto do Grenal, um jogo sonolento, de baixa qualidade, baixa intensidade. Ai, assim, é sério, Chico Garcia, você mais cedo veio bater o cartão desde o princípio do programa. Chiquito, não dá, né? Tem jogo que termina e você fala o que aconteceu ou o que não aconteceu. Bom dia, Chiquito. Bom dia, Renata. Bom dia, os meus amiguinhos estão tensos aqui. Eu devia ficar ali no meio, né? Verdade, Porque, vocês estão... terminou já, deu confusão no túnel, deu confusão aqui. Eles já chegaram se empurrando. Só não quero replay. Calma, gente. Acabou o jogo já. Quer ganhar na gritaria, na porrada, não vai, não. Agora, ganhar. quando me avisaram que eu deveria estar aqui mais cedo na segunda, isso foi na sexta, eu pensei... O que vai acontecer no Grenal? Então eu estou aliviado, Renata Fã. Eu sei que você não, mas eu estou aliviado. Bom dia. Eu tenho um apreço diferente de vocês pelo empate, confesso, porque eu enxergo outras possibilidades, mas esse 0-0 foi, no mínimo, frustrante. Muito bem! Que jogo quente, hein? Mais fora até de campo, nas reclamações, arbitragem, esse derby 0-0 para Corinthians e Palmeiras. Mais detalhes lá no YouTube, canal Jogo Aberto. Na sequência, as polêmicas com eles. Vai Corinthians, deu vitória, mas vai... Um treinador que tem dias de treinamento, eu tenho certeza que ele vai começar a colocar as ideias dele dentro do campo ao longo do tempo. Mas o mais importante é que a gente não perdeu o jogo hoje dentro das circunstâncias que a gente estava. 2 jogadores a menos, a gente correu demais, se empenhou demais, o Yuri não aguentava sair de campo, não aguentava andar e muitos jogadores cansados. Hoje tem que aplaudir demais o que nosso time fez dentro do campo. Bueno, después del partido yo no vi nada porque me fui directo al vestuario. Y en el penal creo que para mí fue penal porque en el juego pasado contra Junior le había cobrado a Mauricio uno igual. Y bueno, a mí me pasó eso porque yo sentí que me pegó el central, bueno, por eso me tiré. Para mí fue penal. O que eu vi foi empurra. Até onde eu sei, os próprios seguranças do Palmeiras são meio que amigos dos seguranças do Corinthians ali, não teve nada de
de agressão física. E pelo que eu fiquei sabendo também dos jogadores, mas eu não vi. Os jogadores do Corinthians, não teve nada que alguém bateu em alguém. Teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Em relação ao jogo, que é o que importa, mais do que isso, na minha opinião, mais do que isso, pelo que eu estou sabendo, não teve nada de violência no negócio. Foi uma coisa, essas confusões, como eu disse anteriormente. Em relação ao jogo, eu acho que o Corinthians deu uma clara demonstração da força da equipe, espírito de luta. Um dos jogos que vão ficar marcados, não pelo resultado em si, mas pelo que aconteceu no jogo, pela entrega do time, pela representação que teve da sua torcida. Então, o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. Quem estava no campo estava lutando, como é o lema da torcida do Corinthians, lutando até o fim, sem parar. A gente teve muita posse, realmente não conseguimos furar ali a defesa deles. E tem jogo que acontece, que é jogo dessa forma, e a gente vai trabalhar para... Olha, foi um festival de gols, hein? Gols no Grenal, um 0-0 modorrento, chato, ruim, qualidade questionável, Chiquito, uma perda de tempo. Não sei nem como que a gente vai passar limpo isso, mas vamos, né? Difícil, vamos fazer lá. O quê? Nem lá, nem cá, ninguém subiu, ninguém melhorou. Realmente uma pobreza. Em um clássico com tanta rivalidade, não é absurdo ver um jogo mais duro, com menos técnica, mais faltas e poucas chances claras de gol. Porém, Internacional e Grêmio levaram isso a sério demais. O Inter teve a sua melhor chance no jogo aos 17 minutos. Erro de Gustavo Martins e Alan Patrick encontrou o Borré, que finalizou para a grande defesa do goleiro Everton. Os dois times se estudaram muito, né? Acho que muito respeito das duas partes. Mas, enfim, talvez o nível técnico não estivesse tão alto. Mas o que não pode faltar é a raça, a determinação, e essa sim foi muito alta. O Grêmio teve a sua grande chance aos 13 minutos da segunda etapa. O chute de Vieri, Rocher fez boa defesa e Nardoni jogou para fora no rebote. O Inter só voltou a ameaçar aos 27, com cabeçada fraca de Alejandro. No final do jogo, depois de um perde-ganha danado, o zagueiro Vieri acabou chegando com muita força em Thiago Maia. Cartão vermelho direto dado pelo árbitro. Com um a mais nos últimos 10 minutos, o Colorado até tentou uma pressão, mas não conseguiu o gol. E assim terminou o Grenal, o jogo da desesperança, sem gols, sem grandes chances, sem grandes momentos. Os dois clubes somam 13 pontos no campeonato e preocupam os seus torcedores após uma atuação tão abaixo no estádio Beira-Rio. Na realidade, o jogo podia haber sido muito melhor das duas partes, sem dúvida. Mas nós já vamos 5 jogos sem perder. Hoje queríamos ganhar, Hoje vinimos a ganhar. Não é que não queríamos perder, não. Hoje vinimos a ganhar. O tempo é decisivo, só que nós treinadores compramos o tempo com resultados. E nós sabemos disso. Por isso é que andamos muito atrás deles e nos dedicamos tanto ao trabalho para os obter. Em um jogo de poucos lances memoráveis, a polêmica ficou mesmo para fora de campo. Após a partida, o goleiro Everton foi atender uma criança, torcedora do Inter, o que revoltou torcedores colorados que estavam próximos. O empurra-empurra foi visto nas arquibancadas do Beira-Rio. Tirando as cenas lamentáveis, um Grenal que ficará marcado na história centenária do clássico pela fraqueza das duas equipes. Um jogo que não mudou quase nada na vida dos dois rivais no Campeonato Brasileiro. Olha, só vou falar uma coisa, coerência é tudo no futebol. Nenhuma vez aqui, desde o início do Campeonato Brasileiro, eu critiquei o Paulo Pessolano, mesmo quando era 20º colocado. Nunca pedi a cabeça, nem nada. Muitas vezes acho que o Inter jogou bem e não ganhou partidas. Só que no Grenal de sábado, não adianta. A finalização é um problema sério. O Inter até cria, até chega na área adversária, mas tem realmente sérios traumas na hora de definir. O Borré, eu não sei o que o Borré está fazendo da vida. Porque não dá. O Inter precisa definir, é só isso. Como o Bernabéu fez um golaço contra o Corinthians, ganhou aqui 1-0.
A atuação foi ruim, um medo dos dois lados de perder, Chico Garcia. Ai, se ficar 0-0, um ponto pra cá e outro pra lá. Gente, o campeonato é maior do que isso. É maior do que isso. Aí você perde um sábado à noite, você tem tanta coisa boa. Olha, eu tenho várias coisas boas na minha vida pra realizar. E abdico, não só isso, viu? Tem outras possibilidades, não é só dançar. Chiquito, de verdade, que coisa, que jogo modorrento. É a palavra que não sai da minha cabeça. Foi um Grenal muito pobre tecnicamente, mas o Inter tem mais a lamentar do que o Grêmio. O Inter tem mais a lamentar do que o Grêmio, porque o Inter jogava em casa, tinha a possibilidade de, inclusive, passar o Grêmio na tabela pela primeira vez no campeonato, e isso não aconteceu. Porque o Grêmio, se a gente olhar o resultado do jogo, o Grêmio não buscou o resultado em nenhum momento. Teve uma chance lá, uma bola parada, que o Rocher fez uma boa defesa, o Nardoni perdeu o gol, mas o Everton também fez uma defesa boa no primeiro tempo e outra no segundo, do Alejandro lá numa cabeçada. Mas é isso, foi o que teve no jogo, tá? Porque o Grêmio se defendeu, se propôs a se defender e a devolver a bola para o Inter e o Inter não soube o que fazer com ela. Então o jogo foi lamentável tecnicamente, mas dentro do contexto de uma toada boa que o Inter vinha e o Grêmio, que já está há 5 jogos sem ganhar, o Inter tem mais a lamentar do que o Grêmio. O Grêmio sobreviveu. O Grêmio veio de uma fase ruim, perdeu para o City Torque semana passada, mas o Grêmio sobreviveu ao clássico. Só que precisa melhorar, né? Muito futebol, desse tamanho. Transmissão e outra... Deu pra ti, já foi muito tempo esse Grenal, esse 0-0 do Grenal 4-5-2. Quero falar de Fluminense e Flamengo. Era uma longa invencibilidade, 22 jogos sem perder, não é no Maracanã do Flu. E o Flamengo não teve piedade. Pedro estava on fire, fez gols, foi pra cima. E o Fluminense até tentou com o Savarino uma reação, mas não deu. 2-1 placar final. Flamengo comemora a vice-liderança do campeonato. O Maracanã foi palco de mais um episódio da história do clássico mais charmoso do Brasil. Fluminense e Flamengo se enfrentaram em um duelo que começou antes mesmo de a bola rolar. A mudança da data da partida por conta do atraso do Flamengo na volta de Cusco, no Peru, no meio da semana, gerou incômodo principalmente na torcida do Flu. Não à toa, o atual presidente do Tricolor, Matheus Montenegro, através de uma rede social, deu explicações. O Fluminense, sim, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. Enquanto o tricolor não finalizou uma vez sequer no gol de Rossi, o rubro-negro chegou com perigo nesse chute de Everton Araújo. Aos 7 minutos, Fábio saiu jogando errado e Pedro, de muito longe, abriu o placar e se tornou o maior artilheiro do clube no século. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico, né, e uma vitória especial com 2 belos gols ali. Depois foi a vez de Plata contar com um desvio para quase ampliar. Se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. Ok? O segundo tempo começou com o Fluminense um pouco mais com a posse de bola e o Flamengo tentando sair no contra-ataque. E o primeiro espaço apareceu logo aos 4 minutos. Plata saiu cara a cara com Fábio, mas o goleiro tricolor levou a melhor. Logo depois, Samuel Lino deu essa assistência maravilhosa de 3 dedos para Pedro, de peito, marcar novamente e fazer o seu 7º gol desta maneira. Porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio e na finalização também. Aos 18 minutos, adivinha quem apareceu mais uma vez? Pedro bateu colocado e carimbou a trave de Fábio. Aos 30 minutos, René testou bonito, mas Rossi espalmou. Na sequência, Alexandro cortou errado e Savarino recolocou o Fluminense no jogo. A partir do momento em que jogamos mal, que foi um pouco mais de um tempo, o responsável absoluto da equipe não jogar bem sou eu, independente dos nomes que estão em campo. O tricolor pressionou e
quase chegou ao empate nessa testada de Castilho. Nos acréscimos, Carrascal foi expulso após essa entrada em Guga. Arana bateu firme, mas a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Fim de jogo, Fluminense 1, Flamengo 2. Com o resultado, o Flamengo, além de ultrapassar o rival na tabela de classificação, agora ocupa a segunda posição. Já o tricolor caiu para o quarto lugar. A partir de agora, as duas equipes pensam na Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Independente Rivadavia da Argentina, enquanto o Flamengo, no dia seguinte, terá pela frente o Independente Medellín. Disse aos jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam no campo e eles tiveram uma atitude formidável. Vocês vão comentar tudo porque foi um bom jogo, bem movimentado, mas aqui a tabela para a gente entender o que significou esse clássico especificamente, que começou com polêmica, mudou, não é de horário, de sábado para domingo, e o Flamengo chega à vice-liderança com uma partida a menos. Tem um jogo diante do Mirassol em casa atrasado, e o Fluminense deixa o São Paulo na terceira colocação com a derrota e é o quarto colocado. São dois times que jogam futebol atrativo. O Fluminense perde o Lúcio Acosta muito cedo, o Flamengo faz o gol com o Pedro também cedo. E esse foi o jeito como se desenvolveu o clássico. O Flamengo buscando, batalhando, depois acomodou, tomou um gol, mas segurou o resultado até o final. Ronaldo. E com jogadores que são acima, fora de série, né? Porque o Pedro, o gol que ele fez é gol de craque, né? Gol de quem tá ligado na partida, recebe uma bola, vira de costas, já percebe o goleiro fora do gol. Então, além de ter todos esses ingredientes que você citou, ainda tem os jogadores fora de série, que faz a diferença. Acorda o time, faz o time jogar, faz o time pressionar. Então, a vitória veio pro time que lutou e correu mais atrás do resultado. Esse Flamengo está diferente, Edu? Já está começando a encorpar, ganhar um estilo, já está assimilando a filosofia do Leonardo Jardim? Acredito que sim. Acho que o Flamengo está vindo numa toada muito importante, Renato. Os jogadores já estão se encaixando ali, se conhecendo mais. Ontem o Paquetá jogou também muito bem, uma partida boa, né, jogando de segundo volante também. É claro, o Pedro, né, dispensa comentário, é um cara que também que está pegando confiança novamente. O esquema tático, de repente, está favorecendo ele para que ele possa estar fazendo os gols e ajudando a equipe do Flamengo. E é um momento onde que o Flamengo está se encorpando e também vai brigar. Ninguém nunca tirou o Flamengo da briga dos campeonatos. E sim, a gente sempre estava oscilando. Agora a gente está vendo um Flamengo muito mais preparado do que um tempo atrás. Chico Garcia, todo mundo sabe que o Flamengo é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense é um time que tem uma boa constância, tem qualidade, acabou empatando na Libertadores na estreia, perde o clássico, mas também tem tudo para fazer uma campanha acima do esperado. E estava fazendo, né? Só que aí pega um confronto direto num clássico e acaba perdendo da maneira como perdeu. O Flamengo foi muito intenso no jogo. E aí no segundo tempo até começou a perder esse ímpeto, mas a saída do Lúcio acabou complicando muito e a entrada do Ganso mais ainda. Ou seja, foi um Fluminense que não conseguiu ver a cor da bola, especialmente no começo do jogo. E o Pedro estava inspiradíssimo. Agora, o Flamengo chegou, né? Chegou aos 20 pontos ali. E a gente sabe que quando o Flamengo chega, ele chega para brigar pelo título até o final. Bom, teve mais coisas no Campeonato Brasileiro. Teve vitórias do Cruzeiro, do Atlético Paranaense. O Bahia ganhou do Mirassol num jogo polêmico daqueles. Empate para Botafogo e Coritiba e também Vasco da Gama, que enfrentou o Remo fora de casa. Eu quero gritar gol, gol, gol. Eu quero gritar gol, gol. A notícia para começar a semana poderia ser a primeira vitória fora de casa do Vasco no Brasileirão. O Andrés Gomes até contribuiu para isso. Fez um golaço de perna esquerda para abrir o placar contra o Remo. Só que Marlon empatou de cabeça aos 38 do segundo tempo e fez a festa dos mais de 35 mil torcedores no Mangueirão. Dificilmente a gente tem tomado gol por mérito do adversário. E sim, falhas nossas. O Mirassol tá sofrendo no campeonato. Perdeu mais uma, a sexta seguida, mas contra o Bahia até saiu na frente. David Duarte fez contra aos 13 do primeiro tempo. Só que na segunda etapa, na escapada de Ademir, Vitor Luiz fez pênalti e Luciano Juba mandou pra rede.
Aos 43 minutos do segundo tempo, Sanabria pegou o rebote e decidiu o triunfo para o Bahia. Só que o Mirassol reclamou muito de falta em Negueba no início da jogada. Tanto que o árbitro Paulo César Zanovelli expulsou Eduardo no banco de reservas e o técnico Rafael Guanais, também outros 2 integrantes da equipe técnica do Mirassol. A partida, repleta de confusão, só acabou aos 61 minutos do segundo tempo. O que deixa a gente mais triste, um árbitro desse de hoje aqui, é falar para os nossos atletas no campo, vai chorar lá no vestiário, tá? Não é assim. E aqui não é desculpa. Responsabilidade é nossa e nós assumimos. Diretoria, comissão, atletas. Só que hoje foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida que um árbitro fazendo. De muitas polêmicas para muitos gols, ainda bem. Aliás, o jogo que mais teve bola na rede na rodada. Danilo, justo ele, selecionável, falhou feio. E Breno Lopes abriu o placar para o Coritiba contra o Botafogo. Só que no segundo tempo, Danilo voltou a ser o Danilo que Carlo Ancelotti viu na seleção. Golaço de perna esquerda para empatar o jogo. Arthur Cabral foi o típico centroavante, aproveitou para colocar o Fogão em vantagem. Só que o vacilo da vez agora foi de Vidalba, que deixou o La Vega na boa para empatar para o Coritiba. Atlético Paranaense e Vitória tem sido encontro quase certo na Arena da Baixada. Só que contra a Chapecoense, o Furacão precisou martelar muito para sair na frente, porque o goleiro Rafael Santos estava inspirado, pegando até pensamento. Só não conseguiu pegar o chute de Mendonça no rebote depois de defender o de Viveiros. E também não deu pro goleirão no toque sutil de Viveiros para fechar a conta, depois de belo passe de João Cruz. Mas em casa contra o Bragantino, a Raposa venceu. Ainda que tenha começado atrás, Hurtado aos 5 minutos bateu de fora para abrir o placar. Lance que aumenta a pressão sobre o goleiro Matheus Cunha, já criticado pela torcida. O empate veio com o Neiser depois de passe de Fagner. E o Cruzeiro teve dificuldade para vencer, também porque Thiago Volpe fez grande partida. Mas o rebote de Christian, que desviou em Juninho Capixaba, não deu nem para ele. O Cruzeiro segue na zona, mas pode sair na próxima rodada. O Bragantino é o 9º colocado. Chico Garcia, polêmicas não faltaram na rodada, né? Escolheram a 11ª rodada da Série A e disseram, agora vamos distribuir polêmicas. Você viu essa falta? Você acha que o Bahia comete a falta no jogador do Mirassol antes da finalização e do gol? Porque o árbitro, ele validou, ele não considerou a falta. Sim, o Paulo César Zanovelli, né? Péssimo. Tava pitando. Péssimo. Aquele 4-2 contra o Corinthians, eu lembro bem dele. Aquela expulsão fantasma do Bruno Henrique. Só que a gente fala e fica o Léo. Ai, deixa pra lá, já foi, né? E se a gente olhar, ele tá até distante do lance da falta que ele deixa rolar. Só que aí a gente vai entrar naquela história da origem do gol. É claro que tem uma ligação, né, em que sai o gol, mas é lá no campo defensivo, naquela linha lateral. Eu questiono muito isso porque não existe também no protocolo, o protocolo não é claro sobre isso. A FIFA tem uma orientação de ser o mais próximo da jogada possível. Então, por mais que tenha havido essa falta... Olha, ele está bem distante, ele está correndo. Ele não marca uma falta dessa? Eu sei, mas ele está distante. É por isso que ele não marcou, porque ele está distante. Mas o VAR poderia revisar até esse momento? Poderia, mas eu, na minha interpretação, eu não anularia por essa falta, por ter sido muito antes o lance. Mas foi falta? Foi falta e ele não consegue marcar porque ele está distante da jogada. E define o jogo. E aí, Ronaldão? Falta. Ele tá colocando uma historinha da carochinha, o Chiquito é falta. Mas se ele marca em campo... Sabe por que a gente questiona a qualidade do árbitro? Isso. Porque se ele, na hora que a jogada começou e teve a falta, marca a falta e pronto. É isso aí. E aí, se saísse o gol depois, beleza, mas a falta foi marcada. Só que como ele não marca, ele dá todo o interesse do Mirassol de reclamar, de protestar, e foi confuso. A súmula do Zanovelli, vejam na internet. Nossa Senhora. E dessa vez o Rogério não reclamou do VAR, não, da arbitragem, né? Entendi. Tá magoado, Edu? Lógico, quando é pra si, né? Beneficiado, né? Vambora. É o seguinte, já muito mais da Série A, tem a derrota do São Paulo, mais do Clássico Paulista.
Ninguém encontrou soluções para sair do 0-0. Esse foi o placar final para Corinthians e Palmeiras. Mas o Timão ficou no lucro, 2 jogadores expulsos e muitas reclamações com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Sem meu pênalti, Parabéns, eu não consigo. STJD, parabéns. Como treinador do Timão, foi o primeiro contato de Fernando Diniz com o bando de loucos. Mas a loucura não ficou só nas arquibancadas. Apareceu no campo e nos bastidores de Itaquera. A perna alta do Flaco Lopes para disputar a bola foi suficiente para formar o primeiro bolinho ao redor do árbitro. Flávio Rodrigues de Souza não viu o toque do argentino no bidon. Nada marcado nesse lance e nem depois, em um carrinho do Mateuzinho no Flaco. O primeiro cartão só saiu quando André sofreu falta de Andreas Pereira e fez um gesto obsceno. Os jogadores alviverdes reclamaram na hora. O VAR chamou e ele acabou expulso. Após revisão, foi identificado que o jogador de branco faz um gesto obsceno para seu adversário. Portanto, a decisão final é cartão vermelho. E foi desvio de um comportamento que não é padrão. É muito difícil acontecer essas coisas. Acredito que não vai mais acontecer. Aposta de Diniz nesse início de trabalho, o jovem Kaique se destacou no segundo tempo. Arriscou de longe e pouco depois rabiscou pelo lado direito do ataque. E cruzou para Breno Bidon, que não conseguiu finalizar. Do lado visitante, Maurício chutou de fora da área e obrigou Hugo Souza a fazer a primeira de muitas defesas difíceis. Uma delas, olha que loucura, foi fogo amigo. Alan cruzou na pequena área e Gabriel Paulista quase marcou contra. O alívio alvinegro durou 3 minutos. A torcida ficou maluca quando Mateuzinho acertou o rosto do Flaco Lopes e tomou o segundo amarelo. O VAR revisou e ainda mudou a cor do cartão. Após revisão, foi identificada uma conduta violenta do jogador de branco. A decisão final é cartão vermelho direto. Mesmo em desvantagem, Yuri Alberto aproveitou o vacilo do Felipe Anderson e avançou sozinho em um contra-ataque. Mas, cara a cara com Carlos Miguel, desperdiçou a chance de abrir o placar. A gente teve essa bola, o Yuri perdeu o gol, o Miguel fez a grande defesa ali. Fora do tom do jogo e da vida, nesse lance o goleiro palmeirense foi alvo de injúria racial. Em nota, o Palmeiras disse que se solidariza com o atleta e pediu que as autoridades adotem as providências devidas. O Corinthians também repudiou o caso e informou que não medirá esforços para responsabilizar os autores do crime. De volta ao campo e bola, o Verdão teve várias chances de sair com a vitória, com Flaco Lopes 2 vezes, Lucas Evangelista e Andreas Pereira numa cobrança de falta perigosíssima. A gente teve muita posse, realmente não conseguimos furar ali a defesa deles. E tem jogo que acontece, que é jogo dessa forma, e a gente vai trabalhar para melhorar isso. Pelas circunstâncias, o empate foi comemorado pelo bando de loucos. Vai Corinthians, não deu vitória, mas valeu pelo espírito. O empate foi o mais importante pra gente, e mesmo não tendo ganhado o jogo, a gente sai do campo com a torcida gritando, aplaudindo. Eu acho que isso que importa. Teve comemoração, mas também teve reclamação. O Corinthians questiona uma cotovelada do Flaco Lopes no bidon no finalzinho do jogo. Ele deu a cotovelada, mas não foi pro VAR. O lance deles foram pro VAR, houve expulsão, tudo bem, ok, o juiz tomou a decisão, mas contra nós nem a consulta teve. Do lado alviverde, o Palmeiras reclama de um pênalti não marcado quando Alan cruzou a bola na área e Sousa foi chutado por Gabriel Paulista. Eu senti que me pegou el central, bueno, por eso me tiré. Para mí fue penal. A loucura continuou mesmo depois do apito final, mas de um jeito nada esportivo. Os jogadores deixaram o gramado e passaram pelo túnel de acesso aos vestiários. Daquele portão para dentro, começou uma briga generalizada. E os clubes têm versões diferentes sobre o que aconteceu aqui. Na versão do Palmeiras, Luigi se dirigia para o exame antidoping quando Gabriel Paulista o teria provocado.
Em nota, o Alviverde diz que o atacante foi agredido por um funcionário do Corinthians. O Timão também se manifestou. Segundo o texto alvinegro, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças do time visitante. Pelo que passaram foi empurra-empurra, imposição sobre imposição e todo mundo de cabeça quente, todo mundo querendo se impor um para cima do outro. Não teve nada que alguém bateu em alguém, teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Com confusão do começo ao fim, os clubes registraram boletins de ocorrência no Juizado Especial Criminal. O caso vai ser levado ao Ministério Público e depois volta ao GCRIM. Em campo e fora, a loucura fez parte de mais um derby. Ânimos pra lá de exaltados no fim da partida. Aí Palmeiras registra uma ocorrência contra o Corinthians e vice-versa. Essa discussão... Gente, o clima realmente... Se eles tivessem jogado nessa intensidade, seria outro jogo. Agora, o que aconteceu depois da partida chamou até mais atenção. O GCRIM, né, que é responsável por receber essas denúncias, trabalhou como nunca, hein, Chico? Trabalhou por conta de supostas agressões, né? O Palmeiras denunciou isso em relação às seguranças do Corinthians. O Corinthians também se manifestou a esse respeito, com registro, com boletim de ocorrência. Tem uma sede, né, do juizado especial ali nos estádios, né, que é o GCRIM. Mas assim, o que me pareceu, Renato, é que desde o início do jogo, especialmente o Corinthians, estava numa pilha elevada. Alguns jogadores estavam acima do tom. O Mateuzinho, que acabou expulso, ele já estava procurando esse conflito, esse contato. O Palmeiras estava até um pouquinho mais de sangue doce, como a gente fala lá no Sul, né? Tentando ler um pouquinho o jogo, mas o Corinthians, até pela fase, pela visita dos torcedores nos últimos dias, pela chegada do Diniz, não estava querendo perder esse jogo de maneira nenhuma. Mas aí exagerou no tom, né? Exagerou no tom, tanto que perdeu 2 jogadores durante os 90. E aí isso acabou se refletindo no pós-jogo, o que a gente condena sempre, né? Ronaldão, você está bravo com a arbitragem? Não, eu estou aqui ouvindo as palavras do Chico, mas o Chico ele refletiu tudo que foi mesmo jogo, porque o Corinthians veio pressionado para esse derby. Era o que precisava vencer, virar a chave, de um treinador que acabou de chegar e está colocando sangue nos olhos da rapaziada. A gente viu isso aí, porque se o Corinthians não iguala na pegada, na força, com certeza teria uma derrota dentro de casa, porque é um time que o adversário tem um treinador longevo aí na história do futebol, já tem grandes jogadores, né? Está no topo da tabela. E para você enfrentar de igual para igual, você tem que colocar a força ali também. Eu acho que o Diniz colocou na medida certa a força, porque era o momento de você virar a chave dentro da sua casa. O Dorival teve a oportunidade dentro desse campeonato e não conseguiu. Tomou 2 do Coxa, ainda perdeu para o Inter dentro de casa, perdeu para equipes praticamente que quase não jogaram dentro de casa. E o Corinthians também não jogou. E o Diniz fez esse time ter sangue no olho. Teve alguns lances em que se excedeu, é lógico, porque o derby você... Pois é, eu quero falar da expulsão do André para começar a conversa, porque já tinha acontecido algo bem constrangedor no jogo contra o Fluminense com o Alan. Repercutiu, ele foi multado, ele pediu desculpas também através de rede social. E agora, outra vez, e a imagem é bem clara, não tem nem o que discutir. Porque eu sempre digo, quando a imagem não deixa aquilo claro... Mas, gente, como é que faz um gesto desse, Edu? E o companheiro tinha feito há pouco tempo, há 2 rodadas, e foi repetido e expulso. Inadmissível, né, Renato? Uma atitude como essa, principalmente num jogo tão importante, em que qualquer detalhe podia fazer a diferença, né? Poderia ter prejudicado a sua equipe. E quando você toma uma atitude como essa, hoje não tem como mais, Renato. Tem muitas câmeras no estádio, o VAR está lá para isso. Não tem como você fazer um gesto desse, não tem como você agredir qualquer outro jogador. Então, os jogadores têm que entender e ter inteligência num momento como esse. Até entendo a questão da atitude de alguns jogadores, Renato, porque você imagina você ser ameaçado. Se não ganhar domingo, a sua família vai estar... Então, os caras entrou desse jeito. Então, acho que também a torcida teve muita parcela nessa situação. Então, isso acabou refletindo em algumas atitudes de alguns jogadores do Corinthians. Chico Garcia, não tem o que fazer nesse caso. O árbitro vai lá, revisa
e acaba expulsando mesmo. Tem uma questão, né? As pessoas se perguntam, tá, mas então xingar pode, porque o árbitro, ele ouve ofensa o jogo inteiro, os jogadores se xingam. E dá cotovelada também, porque o Flávio Lopes deu cotovelada no bidão e não passou tantas vezes Isso é outro detalhe. Agora, mas esse gesto não foi pro árbitro, né? Esse gesto foi para um colega de trabalho. Gente, mas tá na regra. Você fazer isso contra o árbitro, contra o companheiro, pra arquibancada, o Abel Ferreira, aquela vez foi punido também. Por que o gesto obsceno, ele é passível da expulsão de uma forma muito mais flagrante? Porque ele é visual. O VAR, ele não vai analisar, ele não vai ouvir se o cara xingou, se ele fez não sei o quê. No momento que o cara faz um gesto como esse, o VAR tem que chamar o árbitro. E quando o árbitro vai no monitor e vê o lance, ele não tem como não expulsar. Ele deu até um migué depois, né, que tava ajeitando o calção. Punição, quanto jogo mas ele aí vai não tomar. dava mais, né, André? Pô, e é o mesmo time que teve um jogador expulso há 8 dias. Por favor, é muita infantilidade para você prejudicar o seu time num primeiro tempo contra o rival dentro de casa. E sobre o Mateuzinho, que você falou, já estava pilhado desde o começo da partida. Não, aí não tem o que discutir. Inclusive, ele teve que mudar a cor do cartão no VAR, porque quando tem a disputa ali e tudo mais, ele fecha a mão, fecha o punho e dá na cara do Flávio Lopes. E aí você tem que aplicar o vermelho direto, que ele já tinha. E o Flávio até quis, vou dar um segundo amarelo, porque a consequência acaba sendo a mesma. Mas pelo cômputo dos cartões, ele você tem que fazer essa extra lá, diferenciação, tem que dar o vermelho direto. Ele tava de hora extra lá, o carrinho que ele deu no primeiro tempo, no tornozelo do Flávio Lopes. Ele estava tentando segurar. Não deu nem cartão amarelo. Ele estava tentando segurar. Brincadeira. O Mateuzinho pediu para ser expulso. E agora eu quero saber, Ronaldão, se você expulsaria o Gabriel Paulista pela entrada no Sousa. Gabriel Paulista na entrada? Eu expulsaria o Flaco também, eu expulsaria ele. Eu daria pênalti pro Palmeiras. Você daria o pênalti do Gabriel ou não? Daria tudo. Agora eu vou dar tudo pra eles aí. Ah, é? Vai tudo aí. Jogar aí não é fácil não, Ronaldo. Peraí, velho, peraí. O que tá me irritando são os replays. Que passam só contra o Corinthians. Isso Aí você vai ver o lance depois, porque lá a gente tá vendo o jogo ao vivo, a gente não vê, percebe algumas coisas pelas redes sociais. E você vê que a medida contra o Corinthians... E aí, ó, esse é o lance. Edu, então fala você. Olha a cotovelada que tomou o Flaco. O que o Flaco deu no bidão, não vai mostrar? Você teria dado pênalti, teria dado cartão, teria feito o quê? É só contra o Corinthians. O Gabriel Paulista, ele se entregou. A partir do momento, Renata, que ele chuta a bola e cai sentindo o pé, a bola machucou ele. A bola machucou ele. E o Flávio Lopes era pra ser expulso, não? Mas ali já estava acabando o jogo, podia até expulsar ele. Agora tinha que ter dado esse pênalti aí. E outra, a gente ficava com um homem a mais. Então, pra mim, pênalti claríssimo e o Palmeiras foi prejudicado nesse jogo aí. Mais uma vez prejudicado aí. Chico Garcia, e aí? É pênalti, porque o que acontece? O Gabriel, ele vai argumentar que foi sem querer porque o jogador do Palmeiras bota a perna na frente, mas aí você não pode chutar o amiguinho quando isso acontece, né? Então é pênalti, sim. E a gente quer falar também depois desse lance aí do Flávio Lopes, então pra você deveria ser expulso aí. Será que vai ter replay, Ronaldo? Não, eu não vi ainda. Eu tô achando que ele não deu esse pênalti porque ele não expulsou o Flaco. Isso pode acontecer. Entendi. É isso que eu tô querendo dizer. Você acha que o Flávio ia expulsar 2 jogadores e ia marcar pênalti na casa do Corinthians? Vocês estão sendo muito ingênuos. Vocês estão sendo muito ingênuos. Bosta de frente. Aí deixou o braço, hein? Não, e aí? Deixou o braço. Que cabia uma... expulsado, porque é um lance fora da bola, o Flávio tá olhando pra construção da jogada. Mas ela tá em jogo, a bola tá em jogo. Mas tem VAR, né? Ela tá em jogo. Se ela tá fora do campo é uma coisa. Agora, bola em jogo, Mateuzinho vai pra ser expulso em 2 minutos de jogo. No debate, a gente vai repassar lance por lance, vamos analisar todas as reclamações dos dois lados. E foi um jogo picadinho, não é? Matreiro, não se desenvolveu muito, mas as polêmicas foram muitas. Seguimos com o Campeonato Brasileiro, falar da vitória do Santos para cima do Galo. Edu Dracena, quem diria? O Palmeiras não foi pleno, não venceu o Corinthians, mas Santos e Cruzeiro ganharam. O Peixe, com os retornos de Neymar e Gabigol, bateu o Galo. Todo mundo querendo ver o Neymar e ele foi muito elogiado pelo técnico Cuca, porque por mais que não tenha brilhado como em outras partidas, teve uma constância física, aguentou o jogo até o final, estava ali presente, ajudando, apoiando seus companheiros, e é o que a gente vai ver agora. Com 4 jogos seguidos na Vila Belmiro pela frente, o Santos precisava começar essa sequência com o pé direito. E com o Neymar afiado, o Peixe mandou no primeiro tempo contra o Galo.
A primeira chance caiu nos pés do camisa 10, mas ele mandou por cima. Só que o gol não demorou para sair. Igor Vinícius arriscou de canhota, a bola desviou em Gabigol e morreu no fundo da rede. Mas o lance foi anulado por um toque de mão do camisa 9, para frustração de toda a Vila Belmiro. E principalmente de Cuca, que foi expulso por reclamação. Perguntei pro Gabigol, bateu na tua mão? Ele me falou, não. E eu falei pro juiz, bateu aqui, não foi mão. Amarelo, mas não foi mão, bateu aqui. Vermelho. E me passei um pouco, acho que eu poderia ter administrado um pouco mais. Apesar do estresse, o Peixe continuou melhor na partida. Neymar bateu cruzado pra fora. E depois da saída errada do Galo, Gabigol lançou o camisa 10, que ficou sem ângulo e perdeu uma boa oportunidade. Mas grande chance mesmo, quem perdeu foi o Bom Tempo. Escobar cruzou, ele limpou a jogada, ficou na cara do gol e mandou pra fora. Mas nem deu tempo de lamentar, porque logo depois, no contra-ataque, Gabigol acionou Moisés, que mandou no cantinho pra abrir o placar. Pra fazer o gol do Santos da Vila Belmiro, Moisés! Ele abre a defesa com o seu cajado e na cara do Emerson manda pra dentro. E só aí o Galo acordou. Lodi botou o brasão para trabalhar. O Santos respondeu com Neymar, que bateu cruzado com perigo. Mas o camisa 10 quase complicou o Peixe nesse lance. Só que Brasão tava lá para salvar. E o Galo ainda teria uma última chance. Cruzamento na área para Coelho, sozinho, mas ele mandou por cima e garantiu a festa santista. Depois de 2 derrotas seguidas como visitante, o Santos voltou para casa mostrando quem manda na Vila Belmiro. Com a vitória, o Peixe se afasta da zona de rebaixamento e deixa o Galo mais distante do G5 do Brasileirão. Não gostamos de perder, a equipe se entregou, mas temos que seguir trabalhando. Era dia de vencer, se vencesse jogando mal, era dia de vencer. Mas venceu jogando bem. Olha, tá num ponto que ganhar é ganhar. Fazer 3 pontos, subir na tabela, daqui a pouco se distanciar da zona do rebaixamento é o objetivo, porque tem muitos times que estão vacilando. E o Santos agora mudou o treinador, o Cuca começando um trabalho, o Neymar mais empolgado. Quando ele está em campo é diferente, né, Edu? Não, bem diferente, Renato. Você vê que os jogadores já se sentem mais confiável, né? O pessoal já se sente confiante em cima do Neymar. A gente viu um Santos com uma outra postura jogando na Vila Belmiro. Então isso traz também a confiança do torcedor também. O Santos, na minha visão, jogou muito bem, um futebol competitivo, é um futebol que o torcedor no jogo todo não ficou preocupado, assim, achava que ia perder. Pelo contrário, o torcedor ficou muito confiante. O Bom Tempo teve uma chance ali claríssima dentro da pequena área, ali acabou chutando para fora, mas o Santos sim foi merecedor do resultado. Acho que o Cuca ainda está encontrando um time ideal para o Santos, mas só a mudança da postura, da competitividade dos jogadores do Santos, isso acaba já dando uma alegria maior. Quero falar mais desse derby, das polêmicas, tá agitado. Aqui também tá agitado. Foi só ontem, né? Em Corinthians não é o assunto agora, né? Vai não. Não, só uma pegadinha, porque o assunto é o São Paulo de Roger Machado, que tropeçou contra o Vitória, teve Lucas Ramon expulso e a torcida de novo fica desconfiada. O Vitória comemora. Ô, Jesus. O Vitória vinha embalado após vencer a Juazeirense pela Copa do Nordeste. No Brasileirão, o último resultado foi um empate importante diante da Chapecoense, fora de casa e com um jogador a menos. Já o São Paulo, sob o comando de Roger Machado, vivia um momento de tranquilidade. Até então, eram 7 jogos com a equipe na segunda posição do Brasileirão, somando 20 pontos.
Os dois times começaram a partida sem criar grandes oportunidades. O São Paulo levou perigo apenas nos minutos iniciais, com Arthur, que aproveitou a sobra do outro lado e finalizou com força, exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. O Vitória também encontrou dificuldades para chegar ao gol de Rafael. Mas em uma bola parada aos 34 minutos, o time, comandado por Jair Ventura, conseguiu abrir o placar com Kaká. A torcida rubro-negra foi junto. Na volta do intervalo, foi o Vitória quem impôs seu plano de jogo e chegou ao ataque primeiro. O rubro-negro ainda ficou com um jogador a mais em campo. Lucas Ramon foi expulso nesse lance com Mateuzinho. O que já era difícil ficou ainda mais complicado para o tricolor, que não conseguia dar trabalho para a defesa rubro-negra. Baralhas recebeu na entrada da área e com muita categoria tocou de calcanhar para Ramon. O lateral esquerdo ajeitou e bateu bonito para o gol. Sem chances para Rafael. 2-0 para o Vitória. Uma vitória que nos deixa na primeira parte da tabela, uma vitória sobre o vice-líder da competição. E assim como eu falei no último jogo, né, o time todo respeito a Juazeirense, agora todo respeito a São Paulo, cabia mais. O Vitória reafirmou a força do Barradão. São 12 pontos conquistados de 15 disputados dentro de casa. Já o São Paulo perdeu a oportunidade de diminuir a distância em relação ao líder Palmeiras. E no momento que a gente já estava, que eu abri o time mais, né, mesmo com a menos, a gente dominou o Vitória, né, não finalizamos tanto a meta, porque eles concentravam 8, 9, 10 jogadores atrás da bola. O próximo compromisso do Leão é na quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Piauí, na fase de grupos da Copa do Nordeste. Já o São Paulo volta suas atenções para a Sul-Americana. O time enfrenta o O'Higgins na terça-feira, no Morumbi. O Cicinho ficou com tanta vergonha que nem apareceu aqui hoje. Fugiu esse Cicinho. Já ficou lá pela Bahia mesmo. Fujão. Chico Garcia, o São Paulo, claro, ainda é o terceiro colocado, mas a desconfiança com o Roger, ela melhora numa rodada com resultado positivo e aí com uma derrota retorna todo o processo. E agora, como é que ele vai superar esses altos e baixos? Ô, Cicinho, sobrou pra mim, hein? Mas ontem ele foi mal. Ele foi mal não só na escalação, porque também o Cauli acabou sendo uma figura nula no jogo. Até entendo o argumento tático, mas não resolveu. Mas ele foi pior ainda na entrevista coletiva, quando ele disse que o São Paulo domina o Vitória no primeiro tempo. Isso nunca aconteceu. A expulsão, ela obviamente prejudica muito as coisas, né? Do Lucas Ramon, bem expulso. Ele vai com o pé muito alto, muito forte, né? E acaba expulso, mas o Vitória já poderia ter vencido no primeiro tempo. Depois, quando faz o gol, aí depois, além dos dois gols que faz, né? Além do gol do Kaká e depois lá no finalzinho... Gol de quem? Do Kaká, que o Olha, Ronaldo Ronaldão! E gol de centroavante, hein? Félix Torres não tomou gol no Inter, lá no Clássico. Os zagueiros estão bem, Tá na hora de comprar esses meninos, hein? Pode comprar, os dois, pode comprar. O São Paulo perde, no gol do Kaká, o São Paulo perde 2 vezes na bola parada. No primeiro lance, a bola sobra para o Kaká, perde de novo. Então, assim, o time foi muito mal, mas o Roger não pode chegar depois do jogo e dizer que o São Paulo dominou o Vitória, porque isso não aconteceu em nenhum momento. Teve menos posse, inclusive, 60% para o Vitória no primeiro tempo. Então, mesmo com 11 contra 11, o Vitória foi superior e depois, quando ficou 11 contra 10, fez o resultado e poderia ter até ampliado. Que coisa, hein? Quero falar mais do derby na sequência. Preste atenção, porque o começo da semana está daquele jeito. Tem jogão rolando na Premier League, La Liga, Série A, é rodada decisiva, é clássico, é briga lá em cima da tabela. O jogo bom assim pede o quê? Aquela múltipla caprichada. E com certeza você não vai ficar aí parado, né? Aliás, com a promoção da Novibet que eu vou soltar aqui, você vai vibrar junto. Para aproveitar esse momento cheio de partidas, a Novibet ativou uma promoção especial. É a aposta múltipla, com aposta grátis garantida. E para participar é simples. Você faz uma aposta de pelo menos R$50 com 3 mercados em eventos diferentes.
pode misturar competições, montar do seu jeito. E aí é o seguinte, se a sua aposta bater, perfeito. Mas se não bater, você ganha R$50 em aposta grátis para continuar se divertindo na plataforma. E pode fazer isso até 2 vezes, ou seja, dá para garantir até R$100 em apostas grátis. É mais emoção na sua múltipla e mais chances de seguir no jogo. Lá no site da Novibet, é só clicar no ícone de presente perto do login que você encontra essa e várias outras promoções. Então, entre agora, confira todos os detalhes e já monte seu palpite. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br. Tem futebol e tá rolando em tudo que é lugar. E o seu palpite não pode ficar de fora. E lembre-se, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. E agora mais detalhes da temperatura elevadíssima entre Corinthians e Palmeiras. Mas o placar final foi 0-0, viu? É pena. Estreia do Diniz na Arena logo num derby. E a torcida tava animada para dar as boas-vindas pro treinador. Diniz, ele tem esse sangue corintiano aí, nunca desiste, garra pra cima, vamos que vamos. Se com um louco não der certo com o bando de louco, nada mais vai dar. Sempre foi louco, né? Agora chegou na casa dele, mas sempre foi louco, chegou na casa dele. Ele é mais um louco do bando, você é louco, mais um técnico que vai entrar na história pra nós aqui, e vai Corinthians. E para corresponder à expectativa, o Corinthians entrou em campo pilhado. Talvez pilhado até demais. E com esse clima quente no derby, parecia questão de tempo até pintar a primeira expulsão. Só que ninguém imaginaria que seria por esse motivo. Eu fiquei surpreso por conhecer o André, né? Perguntei a ele, falei, foi de propósito? Ele, mano, não foi. Ele foi ajeitar o short e acabou pegando na hora, achando que os caras acharam que eu tava fazendo gesto obsceno. Assim, ele falou isso, então eu vou acreditar nele até o final. Mesmo com 1 a menos, o Corinthians segurou o 0-0 até o intervalo. Kaique botou fogo na área palmeirense. E Gabriel Paulista quase fez besteira dentro da própria área. Primeiro nessa dividida com Sousa, que ficou pedindo pênalti para a arbitragem. Para mí fue penal porque en el juego pasado contra Junior le había cobrado a Mauricio uno igual. E olha só esse fogo amigo, mas Hugo tava lá para salvar. Antes ele também já tinha defendido essa pancada do Maurício. E falando em pancada, olha só o que o Mateuzinho aprontou. O lateral já tinha amarelo e recebeu vermelho direto pela agressão. E foi aí, com 2 homens a menos, que a torcida conheceu um outro lado do dinizismo. O que eu nunca abri mão na minha carreira, na minha vida, é a capacidade de lutar. Então nisso eu acho que a gente se assemelha muito ao que o Corinthians tem de história para contar e daquilo que eu acredito. E o Timão realmente não parou de lutar. Tanto é que a melhor chance do jogo foi do Corinthians, mesmo com 2 a menos. Felipe Anderson errou o passe e Yuri pegou a bola e partiu em velocidade. Mas faltou frieza na cara do gol. E aí foram 20 minutos de pressão alviverde. Na bola parada, Andréas exigiu mais uma defesaça de Hugo. E ainda deu tempo para mais uma polêmica de arbitragem. Flaco Lopes deixou o braço no rosto do Bidon. O juiz não marcou nada e o Corinthians ficou na bronca. Ele deu a cotovelada, mas não foi pro VAR. O lance deles foram pro VAR, houve expulsão, tudo bem, ok, o juiz tomou a decisão, mas contra nós nem a consulta teve. Mas ficou por isso mesmo. Com 2 homens a mais, o Palmeiras pouco fez para sair com a vitória no derby.
A gente teve muita posse, realmente não conseguimos furar ali a defesa deles. E tem jogo que acontece, que é jogo dessa forma, e a gente vai trabalhar para melhorar isso. Analisando friamente, o empate não foi um bom negócio para o Timão, que agora está em 16º a 1 ponto da zona. Mas por tudo que aconteceu dentro de campo, o clima foi de vitória aqui na Arena. Uma demonstração de garra que para o bando de loucos vale tanto quanto os 3 pontos. Então, o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. Quem estava no campo estava lutando, como é o lema da torcida do Corinthians, lutando até o fim, sem parar. Vai Corinthians! Não deu vitória, mas valeu pelo espírito. Mas a verdade é que o derby ainda está longe de acabar. Depois da partida, jogadores e seguranças das duas equipes se envolveram em uma confusão no túnel de acesso aos vestiários. A gente está agora apurando as imagens, nós estamos analisando as imagens para conseguir de fato entender o que aconteceu, mas é o que tudo indica, uma discussão pós final de jogo que teve início com os atletas. Bueno, depois do partido eu não vi nada porque me fui direto ao vestuário. O pessoal se empurrando ali, né? O pessoal tentando apaziguar alguma coisa, empurra a porra de um lado, empurra a porra do outro. Faz parte do clássico, não pode passar dos limites, né? Lógico que a gente é contra a violência, mas também a gente dentro de casa a gente não vai deixar ninguém se impor. Por meio de nota, o Palmeiras disse que Luigi foi agredido na confusão. Já do lado do Corinthians, Bidon e Gabriel Paulista também foram vítimas de agressão, segundo o comunicado do clube. Os 3 registraram ocorrência no GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Também será investigado pela polícia o caso de injúria racial cometido por um torcedor do Corinthians contra Carlos Miguel. Os 2 clubes prestaram apoio ao goleiro e o Corinthians se colocou à disposição para ajudar as autoridades a identificar e punir o responsável pela ofensa. Clima quente, muita gente reclamando de arbitragem aqui no programa, não só aqui também. Vamos passar esse derby a limpo no debate. Ronaldo Giovanelli. Oi, minha vida. Ficou no lucro com 2 a menos, hein? Ficou no lucro, só pediram o pênalti, que também achei que foi. Ó, sai da frente que o Inter tá chegando. Ai. Abre, Ricardinho, abre. Engraçado que ele pensa no Inter, ele é 16º, ele tá na porta do Z4. Mas não era ele ônibus. teve 2 jogadores a menos e conseguiu segurar. E tá falando do Inter. Era um ônibus, agora ficou desse tamanho. Não, é o ônibus ainda. E tem que passar por cima, sabe de quem? Tem que ganhar do Mirassol. Na próxima rodada. Mas é o seguinte, eu quero começar com o derby, hein, Ronaldão? Bora. Tá reclamando só, né? Já não podemos reclamar. Ó, não podemos reclamar muito, que senão nós vamos ser expulsos, hein? Já foi lá, 2 lá. Agora pode ser expulso aqui. Fala com o Edu Dracena. Não, que senão ele vai querer pênalti. Sem meu pênalti, eu não consigo. Olha lá, gente. Bom, infelizmente, com a derrota bem xoxa do São Paulo, hein? Como o São Paulo jogou mal diante do Vitória. Próximo adversário do Vitória é o Corinthians, lá. Vai ser à noite. Você dá umas dicas pro Ronaldo. E aí, Sgaro? Eu? Se eu seguir minhas dicas, tá lascado. Nossa senhora, que jogo. Foi feio. E o Roger falou ainda que o São Paulo dominou o Vitória no primeiro tempo, você acredita? Falou que dominou o São Paulo. Pensou na vitória. Deve estar precisando fazer aquela consulta de rotina no oculista, né, Marco? Hein, Marco? Ô, Marco, o que aconteceu? Renata, o São Paulo fez uma partida no começo, aquela conservadora, tentar achar uma oportunidade. Esse jogo, quem toma um gol ganha. Entendeu? Quem toma um gol perde, melhor dizendo. Doutor, já entendemos que o senhor não está legal. Doutor, bom dia, doutor. Bom almoço. Não, é que eu tô ligado no Roger, né? Então eu falo algumas coisas um pouco diferentes. Vamos chamar o neurologista. Mas é isso. Quem faz o gol ganha. Então, fora de casa, você toma um gol, ainda perde um jogador expulso. Aí fica quase impossível. Não, o São Paulo não estava tão mal. Ficou muito mal depois que teve o gol tomado e a expulsão. Mas... enfim, é o que temos. Doutor, vai se acostumando, já vivi essa realidade. Capelanes em contrapartida, boa tarde pra você. Ótima tudo tarde. Certo, não é? Tudo, graças a Deus. Na verdade, poderia estar bom
Bom almoço a todos, né? Poderia estar melhor, eu tô me sentindo meio úmido aqui nesse lugar. Sabe? Tô úmido. Como assim? É choro daqui, é choro de lá, é choro que vem daqui. Então, assim, gente, me deem uma toalha, por favor, que como choram esses dois. Inacreditável, velho. Pelo amor de Deus. E o que dizer de Ulisses Costa e Chico Garcia? Tudo tranquilo pra vocês, né? Tudo numa boa, numa nice. Legal a vida, paz e amor. Uma nice, olha que chique. Olha que velho. O que acontece é o seguinte, o Chico, eu vou te ligar ainda um dia e você pode esperar essa ligação. O que acontece é o seguinte, jogo pegado, clássico pegado, as pessoas... Tá muito mimimi o futebol. E por que você quis falar do derby? Porque é jogão, né? Foi o jogo do final de semana que chamou a atenção. E outra coisa, o Neymar, hein? O NJ... meu Deus! Agora tá mais a sua cara. O NJ, que jogo ele fez? Se ele não falar de NJ, o programa não começa. Dribla, se posiciona, 90 minutos, correu, se posicionou, voltou, compôs, marcou. NJ, esse é o caminho, NJ. Falando em caminho... Contra tudo e contra todos, vai pra Copa do Mundo. Chico Garcia, o nosso caminho foi bem xoxo também, né? Eu bem sem graça, modorrento, pra baixo. Eu resumiria o meu final de semana no seguinte, em todos os aspectos eu fiquei no 0x0. Uia. Então é isso. Todos? Todos? É 0x0, pô. 0x0, quando você não faz gol, é 0x0. Na vida e no campo, beleza. Deu uma goleada de 5 Que isso? Telecurso do HG. Everton Guimarães feliz pelo Cruzeiro e triste pelo Galo. Everton, boa tarde pra você. E aí, qual é o humor de hoje, da semana? Ô, Renata, eu quando era criança, eu admirava garrafas de groselha. Hoje você está parecendo um garrafão de groselha. O Telecurso do HG começa a aula desta segunda-feira para os jogadores do Corinthians. Eu sou o professor. Se eu posso dar aula agora, você quer que eu volte daqui a pouco? Não, agora, Renata? vai, toca a ficha. A aula é sempre prioridade. Corinthians, vocês têm aí um treinador. O time dele perde, ele quer falar do Corinthians. Do HG. Portanto, eu vou ensinar pra vocês, corintianos, que não se pode mostrar o negócio. Não se pode mostrar o negócio. É proibido mostrar o negócio. Não se pode, Corinthians, segurar a ferramenta. Não se pode segurar a ferramenta, é proibido. Não se pode segurar a ferramenta, Corinthians. É mais um toque que eu tô dando. Outra coisa, não pode, jogadores do Corinthians, segurar a banana. Banana você pode segurar para comer a banana. Então você pega a banana, pode segurar a banana. Não pode segurar a banana. Você não pode também segurar o microfone. Não pode segurar o microfone, é proibido segurar o microfone, é proibido segurar o microfone. Seguindo aqui, você não pode também mostrar o documento, balançar o documento. Não pode balançar o documento. É proibido balançar o documento. Ainda, pegar e balançar o saco. Não pode balançar o saco. Isso aqui é contra as regras. E outra coisa para finalizar, não pode segurar o porrete e apontar para o adversário. Então, mais uma aula do Telecurso do HG. Se não aprendeu, não aprende mais não, viu, meu filho? Merece uma salva de palmas. Didático. Olha... E depois deste telecurso do HG, vamos às polêmicas produzidas. Daqui a pouquinho a gente fala dessa polêmica também. Mas o Ronaldo Giovanelli tem uma reclamação pro Gustavo Gomes com garro. Não, dá uma cabeçada que ele dá no jogador, o jogador tá pra fora do campo, só isso. Achei que foi uma agressão ali. E a imagem mostrou, acho que só uma vez, essa aí, ó. Olha lá. Foi cabecear a bola. Foi cabecear a bola. E aí, se é dentro da área, é uma coisa. Fora ali... Não, na minha opinião, era pra cartão amarelo essa falta aí. É falta. É falta, ele não vai... Falta. Falta e cabeçada. Falta e cabeçada. Tem agressão. Ulisses. Falta e cabeçada. Falta e cabeçada, pra cartão amarelo. O Gomes, ele visa a bola. Obviamente, o cara não vai querer cabecear nunca do outro. Mas em nenhum momento ele pega a bola. Ele pegou só a cabeça do jogador do Corinthians. Marco Aurélio Cunha. Se nós já vimos um pênalti, o goleiro acertou a cabeça do jogador assim, falta e cartão amarelo. Capelanes. Quão lunático é um sujeito para falar que isso foi agressão do Gomes? Isso aí é falta. Máximo cartão amarelo porque foi imprudente. Ponto. Agressão? Boa. E aí, Edu? Não, falta também. E ele deu falta. Mas deu amarelo? Não deu amarelo, aí é não. Que tá. Então... Merecia amarelo, Edu? Poderia sim. Eu acho que daria um amarelo assim. Chico. Que
isso? Aleluia! Pô, se o Edu tá dizendo, quem sou eu para discordar? Mas o Gomes, ele vai propositalmente, o que é uma inconsequência, né? Porque ele dá uma cabeçada na cabeça adversária, mas é lance para cartão amarelo, sim. Mas não é agressão. Não. Máximo amarelo, falta bem marcada. E para você, Everton Guimarães, o nosso dono do telecurso? Renata, é falta para amarelo e nada mais. Agora vamos para a expulsão que deixou mais uma vez todo mundo envolvido no espetáculo futebol constrangido. Já tinha acontecido há 2 rodadas, na 9ª rodada, lá contra o Fluminense, mas com o Alan. E agora foi a vez do André, que também fez a mesma coisa. E é isso. E aí, Sgarbi? Você já fez isso quando jogava na várzea, nos campeonatos da Band, naqueles jogos noturnos, hein? Não. O Corinthians já fez isso 2 vezes esse ano. Então, a gente tá virando especialista. Me deixa falar, né? A gente tá tendo que analisar os lances aí. Não, mas o que vai fazer? Faz parte da regra. Tem que analisar os negócios, né, bebê? Mas, não pode, né? Não. Se tá na regra que não pode, ele ainda dá o Miguel, o André depois, ele nitidamente olha pra cara do Andrés, depois dá o Miguel, finge que tá arrumando ali. Não entendo, isso eu não entendo, realmente. Eu também não entendo muito, não, mas... Cartão vermelho justo. Cartão vermelho justo. Quantas vezes? Foi Juvena nessa? Foi Juvena. E aí, Ronaldão, o que você vai falar? Porque o Alan foi multado e pediu desculpas na rede social, e agora? Aí também ele Só que lá no Fluminense perdeu o jogo, né? Ele do balacobaco, mas... Do balacobaco? Ele pegou do balacobaco e todo mundo viu. O Flaco também pegou do balacobaco e viu, e a câmera viu, é cartão. É um gesto obsceno do balacobaco. Ulisses Costa, como você narrou esse lance? Não, eu narrei assim, porque como ele tá de costas pra mim, na hora que ele vira Miguel a caixa de ferramenta. Eu falei, pô, ele tá só ajeitando ali, não sei o quê, vai que acontecer alguma coisa. Mas calma, garoto. Calma, você não me precoce. Aí quando eu vejo a imagem, merecida a expulsão. O gesto dele foi segurando as suas genitálias, um gesto obsceno que não é permitido pelo futebol. Já vi muitos fazerem isso. Inclusive aqui no Na barreira não pode mais segurar o balacobaco. Já vi muitos fazer isso, é o caso deles. Não, senhor, proteger, quando faz gol na várzea, sai desse jeito. Não, eu já comemorei assim, verdade. Que nem o Simeone uma vez, tá errado. Não, fiz, ué. Mas tá na regra, é isso que... regra, gente. Regra. Gente, vai deixar bem claro. expulso, bem Isso expulso. não é uma boa conduta. E aí, Marco Aurélio Cunha, alguma coisa a acrescentar? Não, a coisa de adolescente, né? Deve ser brincadeira de vestiário, deve estar todo mundo fazendo essas bobagens. E aí o cara acaba copiando o outro pela parte errada. Mas, doutor, há 2 rodadas, o jogador foi expulso por isso, ele sabia. O doutor frequentou muito vestiário na vida. Mas que vestiário é esse aí, doutor? Que brincadeira gostosa. Que vestiário o senhor anda frequentando? Para com essa brincadeira gostosa. Essa molecada fica brincando e tal. Eu sou moleque e não fico brincando disso, doutor. Tá deixando claro aqui. Não? Edu, Dracena e Chico, vocês estão constrangidos mais com a imagem ou com o momento? É o momento aí do doutor aí. É esse no vestiário, doutor? Os caras ficam fazendo isso aí. Você sabe que se você então não entrou em vestiário. Em vestiário é assim, né? Os caras brincam. Deixa aí não. Esse assunto eu não com essas brincadeiras gostosas. Brincadeira de moleque, de mau gosto. Poderia ter ficado só nessa expulsão, não ficou. O Corinthians perdeu mais um jogador, também por cartão vermelho. A princípio, não. A princípio, o Flávio Rodrigues de Souza deu o 2º amarelo para o Mateuzinho. E aí seria uma expulsão, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo, revisando, aplicou o cartão vermelho diretamente. E aí, Sgarbi? Os dois envolvidos no lance imploraram desde o começo do jogo para tomar vermelho, né? O Flaco e o Mateuzinho. Só que o Mateuzinho, assim, na primeira jogada do jogo, ele deu uma enxadada ali, uma entrada que também poderia ter tomado amarelo, então é vermelho mais do que justo. Foi certinho o VAR te chamar pra tomar, tá doido. Como proteger Mateuzinho? Você tinha alertado, você falou com ele aqui semana passada, lembra? O Diniz ia chamar ele de perninha se ele não ficasse esperto. Falou mesmo. E aí ele vacilou. Ele foi seguro pelo Flaco quando levanta e acaba revidando. Aí é agressão, é vermelho, não tem outro cartão. Uia, o Ronaldo. Eu sou profissional. Evoluído, parabéns. E vou dizer mais. Olha, muito tempo de vestiário. Eu nunca vi esse negócio que o doutor falou. Então são dois. Doutor Marco Aurélio Cunha, acho que é melhor a gente falar dessa expulsão do Mateuzinho, né? Porque acho que nós já aí o pessoal não quer mudar de assunto. A diferença é que eu vivi isso e falo a verdade. Eles escondem.
Doutor, foi na Jamaica isso aí? Se foi na Jamaica lá no vestiário, também. Doutor, o senhor é um especialista, um ortopedista, não é? Renomado, mas já pensou em outra especialidade na medicina? Urologia, por exemplo? Não seria o meu forte. Se eu virar urologista, eu faço consulta toda semana. Pronto aí. E alguém aqui não expulsaria o Mateuzinho? Não, tá louco. O Mateuzinho tinha que ser expulso antes no jogo. Ele deu uma entrada, Tava já merecia pilhado. amarelo. A segunda que ele deu foi para amarelo e foi dada amarelo, essa é a verdade. E essa aí, um desequilíbrio emocional gigante, porque o Flaco que faz a falta, que segura ele, que prende ele, e ele vai dar um soco no Flaco. Não dá para defender o Mateuzinho. O Mateuzinho tem que pôr a cabeça no lugar, é buscar o equilíbrio no campo de jogo, mais do que merecida a expulsão, mas mais do que merecida. Everton Guimarães, qual é a sua opinião sobre a expulsão do Mateuzinho? Realmente, ele foi cavando vários momentos ali. Tava nervoso. Tava, Renata, foi bem expulso o Mateuzinho, que um dia foi do time do povo, hoje é do time do ovo. Eu não sei o que está acontecendo com vocês. Acho que vocês estão lá ainda em Itaquera, no jogo, acompanhando o clássico, não é? Aquele recadinho, porque na sequência eu quero saber da partida, do desenrolar do 0-0. E já na volta do YouTube, lances polêmicos. A sequência tem mais, ou acabou? Não acabou. Não. Agora quero falar do jogo. Edu Dracena. Cadê aquele Palmeiras que não se apresentou com intensidade, nem na Libertadores e nem no Clássico? Falou a verdade. Não sei o que meus amigos... Foi o Arias, foi o Vitor Roque, ausências. Porque jogar contra o Corinthians, por mais que o Corinthians esteja aí em 16º do campeonato, é um clássico, é um derby. Mas você falou que era favorito. Mas era, falou que era 3-1, mas era mesmo, era favorito. Só. Tinha que expulsar mais quanto do Corinthians pra vocês ganharem o jogo? Já não falou que pra nós... Ele falou que pra nós aqui, que um jogo não leva pra outro. Claro, doutor, é isso que eu tô falando. Se eu sou você, eu tô com Mas o vergonha de falar Corinthians veio vitorioso da Libertadores, jogando fora de casa, e o Palmeiras não. Agora, o que eu reclamo do Palmeiras, Renato, foi a questão de postura quando tiver dois jogadores a mais. Você pegar a bola, em vez de você triangular rápido, fazer 1-2 rápido, os jogadores que quiseram, né? Cada um fazer o que quis dentro do campo. Eu entendo que o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos porque empatar com o Corinthians... Teve medo de jogar? Teve medo de jogar. Não teve medo, Qualquer palmeirense hoje acordou com vergonha de ter 2 jogadores a mais contra o time fraco do Corinthians, desfalcado do Corinthians e não conseguir dar um chute no gol. O Corinthians com 2 a menos, a melhor chance foi do Corinthians, não do Palmeiras. É uma vergonha. É uma vergonha. Não, daqui a pouquinho a gente vai discutir. Foi, doutor? Não, acho que não. Marco Aurélio Cunha, realmente, com 2 a menos, o que o Corinthians tinha que fazer era se defender e conseguiu. Já o Palmeiras, perdido, lento, desligado, realmente não foi um bom jogo do Palmeiras, na minha opinião. Acho que o pior foi pensar e entender que o Palmeiras não teve estratégia para ganhar com 2 jogadores a mais. Quando eu falo que o Palmeiras joga recuado, dá a bola para o adversário, para explorar contra-ataque na velocidade de seus atacantes, seus jogadores que são talentosos, as pessoas criticam. O Palmeiras não teve estratégia. É impossível o Palmeiras não ganhar. Teve estratégia? É claro, com 2 a menos, você quer estratégia? Pra defender. Defender. Doutor? Olha, voltamos. E o Diniz está invicto. Ai, gente, vocês não se assustem com as coisas. O mundo não é normal, muitas vezes. Bom, esse é um lance muito reclamado pelo Palmeiras. Se tivéssemos coletiva, que não tivemos, Abel Ferreira provavelmente falaria sobre isso. Um pênalti que não foi marcado do Gabriel Paulista no Sossá. E aí eu começo com o João Pedro Sgarbi analisando este lance especificamente. Aí não é o lance, né? Porque aí é o Alan querendo dar... dando aquela entortadinha, olha. Joga muito, olha. Igual o Kaique. E pode jogar mais ainda, um jogador que tem potencial para mais, viu? Muito bom. Aí agora o lance, né? Aquele ele cruza na área. Agora, olha, agora vai. Olha. Tá aí, ó. Agora. É o Ranieri, aí agora o Gabriel. Passe do Ranieri. Olha. Ninguém pegou a bola. Acho que a imagem diz por mim já, né? O Flávio Rodrigues de Souza não deve ter visto a imagem. Na minha opinião, pênalti. E aí, Everton Guimarães, quero a sua opinião sobre esse lance. Pênalti do Gabriel Paulista ou não? Renata, até na sexta-feira eu falei que ia brilhar a estrela do menino Alan, sabe, menino Arias, né? Menino Alan, ele joga demais, ele brilhou mais uma vez. Esse lance aí gerou um pênalti não assinalado pela arbitragem. Pênalti claro. E para você, Capelanes,
O caçador de incoerências. É, mas essa aí eu vou caçar, sabe quem? Daniel Nobre Bins, que o cara é um VAR profissional na teoria, ele é FIFA. E ele não recomendou, então... Ô, Flávio, dá uma olhada aqui, porque esse lance, ele é assim interpretativo. E a forma que eu interpreto é a seguinte, bem clara. A bola chegaria numa disputa do Sousa e do Gabriel. Os dois buscaram a bola. O jogador do Palmeiras, ele toca na bola primeiro. Se ele ia dominar a bola, se ele ia tomar frente, se ele ia antecipar, se ele ia fazer o gol, não sei, só Deus sabe. Mas a partir do momento que ele toca primeiro na bola e depois vem um contato por baixo, só na perna dele, esse lance, para mim, no mínimo, o Daniel Nobre deveria ter chamado o Flávio, eles deveriam ter revisado. E esse lance, para mim, é pênalti. Meteram-lhe a mão no Palmeiras. Não, calma aí também, né? Meteram a mão, calma aí. Mas você falou que foi pênalti e o juiz não deu? Meteram a mão, então a gente vai ver mais lance polêmico aí. Também não é assim, não. Não meteram a mão, não. Caçador de incoerência. Você falou que não foi e agora tá chorando. Não, mas meteram a mão, vocês Os caras não sabem o que eles falam. 11h59 A, meia-noite B. Não sabe o que fala. É que meteram a mão, você fala como se tivessem favorecido para o Corinthians. Favoreceram nesse lance. Você vai ver o próximo lance, Favoreceram nesse lance. Eu quero saber se Marco Aurélio Cunha e sua coerência concordarão com Capelanes. Bem, doutor. Eu acho que é uma bola espirrada ali e os dois se chocam. Pode ser pênalti, pode não ser pênalti. Eu não daria. Eu não entendi o que ele falou. Não daria, doutor? Não daria. Eu acho que foi uma bola dividida ali. Não daria. Não daria o pênalti. Ulisses. Não daria. Não? Não foi. A bola dividida. Não é que eu dou. Assim, o lance é o seguinte. A bola espirra, como ela espirra, ela sobra. O Gabriel vai chutar a bola. Ele não atinge do jeito que você está... É lateral, pé, lado com lado. Não existe um chute lado com lado. Não existe. Então os pés se chocaram. Na minha opinião... Na minha opinião, os pés se chocam no alto. O Gabriel nem vê quem está atrás dele, ele está à frente, ele nem vê. Entendeu? Para mim, um lance normal. Um lance normal de jogo, um choque normal de jogo. O Gabriel se entregou, ele cai no chão com dor nos pés. Então a bola está machucando ele. Porque ele então chutou o quê? Para ele cair lá e sentir a dor. Chutou o pé do cara, pô, pelo amor de Deus. Ó, vamos recapitular. Então, o Sgarbi, o Everton e o Capela dariam um pênalti. Sim. Por enquanto, Marco Aurélio Cunha e Ulisses não marcariam nada. O Edu daria o pênalti. Sim, claro. Chico, você já se manifestou, então vamos inverter a ordem aqui. Pênalti ou não? É falta, né, gente? O Sousa chega antes na bola, o Gabriel Paulista chuta o Sousa. A reação do Sousa até é muito forte. Ó. Quando ele toma a pancada, falta dentro da área é pênalti. Sim. Ronaldão. Eu tive a impressão de que o VAR saiu mais cedo do campo. Porque se dois lances aconteceram dentro da área do Corinthians, um foi uma cotovelada que o Flaco dá e não chama para revisão, e esse outro lance era para revisão também aí, porque tem o choque. Então, pelo menos a revisão dos dois lances deveria acontecer e o juiz deveria ter. Não, mas deve ter revisado, só que não marcou pênalti. O VAR não recomendou então, revisar. É que tá. Por isso que eu acho que o VAR saiu mais cedo do Por estádio. essa imagem. Por causa dos dois lances. Mas foi pênalti ou não? Pra ser sincero... Pra mim, é disputa de bola. Por que gaguejou isso? Disputa de bola. E se você for ver no resumo da ópera, duas expulsões e um pênalti, aí não tem que ver. Aí é muito pix. Você acha que na Neoquímica Arena ia expulsar dois caras e marcar o pênalti contra o Corinthians? Ah, eu acho que esse é um pênalti que não tem nem dúvida, gente. É um pênalti clássico. Não tem nem o que discutir, mas tudo bem, não foi marcado. Não é uma reclamação forte. Essa imagem é inconclusiva. A imagem é produzida... O doutor fala que ele enxerga. Só falta dizer isso, que é inteligência artificial. Porque tem uma imagem que o pé fica lado a lado um do outro. Por trás do gol. Se tivesse uma imagem por trás do gol... Só que é o seguinte, aqui nós mostramos todos os lances polêmicos e agora o Ronaldo reclamou e vamos mostrar também desse lance do Flaco Lopes com o Breno Bidon, que esse é outro lance bem reclamado. E aí, era pra expulsão, não, o lance contra o Corinthians é lá da Lua com o Edu. Eu não daria nada. Não, calma aí. É lá da Lua quando é pro Corinthians. A imagem agora que é inconclusiva. Pra mim é inconclusiva. A nossa imagem, ela é bem distante. É porque a favor do Corinthians ela é distante. Não, mas é que temos, Bidon, o Edu tá sendo coerente até aqui, ficar reclamando, chorando. Eu não tô chorando, não, irmão. Olha a imagem. Você precisa de óculos, então. Tá. Eu não tô vendo. Óculos agora pro Edu. Doutor, pode receitar. Eu não tô vendo agora. Você tá Lua. A agressão e o Flaco Lopes terminar o jogo em campo é um absurdo. Absurdo, mas ele pediu pra tomar esse vermelho. A opinião do Edu, ela vai contra a regra. Aí que tá, capitão. A regra te quebra. Porque a regra não diz em caso de apenas agressão. Por exemplo, o doutor tá aqui do meu lado. Vamos supor que eu quero agredir o doutor. Fiz assim, não acertei o doutor.
Não acertei. Mas só pela tentativa de já é passivo para cartão vermelho. O Flaco Lopes pode não ter acertado em cheio o bidon, mas só de ter feito o gatilho do cotovelo para tentar acertar, já era passivo para receber o cartão vermelho. O que eu entendo é que no futebol brasileiro é normal você ver toda a rodada jogadores expulsos por causa de cotovelada, esse gatilho, levantar o braço, esse movimento que não é natural. Isso está acontecendo direto, ou não? Está acontecendo toda hora. Tá. E aí os caras vão lá e repetem, fazem de novo. Não aprendem, Ulisses. Não, o que é pior é o seguinte, é o árbitro e o VAR... É o VAR, ser conivente com isso aí. O VAR é o maior problema. E o árbitro, ele não tá tão mal posicionado, porque ele tá olhando a bola, ó. É que a jogada ele tá tá lá do olhando a outro bola. lado. A jogada tá do outro lado, fora do lance de bola. A bola não havia chegado até o ainda. Bandeira se o VAR tem manifestar que aí. chamar e falar, isso é uma agressão do Flaco Lopes. Ele dá o gatilho, ele dá a cotovelada. Foi na frente da minha cabine de transmissão. Na hora da transmissão, eu falei, o Flaco agrediu e pra mim é pra cartão vermelho. Entendeu? Foi na frente, eu tava a olho nu, não tinha replay, nada. Ele dá o gatilho, ele abre e dá a cotovelada. E o Bandeira no não viu. bidão. E acabou. E o bidão de frente pro lance. Chupetinha, qual foi a pior? Lá do Mateuzinho ou agora do Flaco? Ou da pena, as duas são pra vermelho, irmão. Você quer saber qual que é a pior? São duas agressões. Não, mas um foi expulso, o outro também tinha que ser. Ué? Não é pior ou melhor, Edu? O cara agrediu. Ele pegou só a cara do outro. Mas só uma coisa, aí eu vou falar com o Chico sobre esse aspecto. Se o árbitro quisesse compensar, entre aspas, quisesse reduzir o prejuízo do time mandante, ele teria, com certeza, expulsado. Então, ele foi pela convicção, ele e o VAR não tiveram. O Flávio nem viu, mas ele poderia ter sido chamado para revisar, não revisou. E o VAR não recomendou. No primeiro tempo do Mateuzinho lá, no Kelvin, não? Edu, não foi a mesma coisa? Edu, então tinha que ter marcado 30 penas pro Palmeiras e expulsado o time do Corinthians Mostra aí, todo. mostra aí. Os caras entraram num nível totalmente diferente, descontrolado. Que nível, cara? O cara só vai no rosto do outro. Na briga, na discussão, não vai ganhar, não, irmão. Tem que jogar futebol. A questão, o agravante mas futebol o Palmeiras não jogou, né? O agravante, o Edu já, ele mexe tanto com a produção, que a produção até já tirou. Isso aí é o quê? Tá mostrando o outro. Eu nem falei lá do Flaco Lopes, que é um lance fora da bola. A Renata citou, os caras estão usando o cotovelo muitas vezes numa disputa e estão sendo punidos. Quando você abre o braço muitas vezes. Esse lance aí é injustificável. O Flaco Lopes, ele joga o cotovelo e o braço na cara do bidon. Também. Não, esse aí, se você espera, vai ter 15 mil lances extra. Vai ter 15 mil câmeras. Mas é pra vermelho essa aí, Chico? É pra vermelho não? E aí, essa aí também é. É pra vermelho? Pra mim também é pra vermelho. Então expulsa todo mundo, não tem mais futebol. A bola já tinha passado, ele joga. Capelanes, você expulsaria o Flaco? Se for pra expulsar o Flaco, expulsa o Mateuzinho nesse lance também. Simples. Eu falei pra vocês aqui, o Mateuzinho ficou muito tempo no campo de jogo. Era pra ter sido expulso antes. Aliás, vocês perceberam que o Diniz, ele substituiu pouquíssimo, né? Oi? Ele não usou as suas substituições. Só duas. Duas. Isso me chamou a atenção. E aí ele poderia ter dado um refresco até nesse aspecto mental, de cabeça quente, mas não ele fez. Explicou, né? Ele explicou, né? O Diniz explicou. Os jogadores estavam entendendo como tinha que se posicionar, marcar. Existia um cansaço, existia um desgaste, sim. Mas às vezes você põe um jogador que não está naquele ritmo, daquela pegada, na obrigação de defender tanto, o jogador falha. E ele perguntava pro jogador, geralmente a entrega, a intensidade é maior ainda que um jogo normal, então tem que pensar em elenco também, né? Dentro do jogo. Seguinte. E aí é o seguinte, o bicho pegou no vestiário, no corredor, nas passagens, em tudo que é lugar. O bicho pegou, mano. O bicho pegou, viu, Chulapa? E acabou lá no GCRIM, no juizado criminal, porque Corinthians fez denúncia, Palmeiras a mesma coisa. E olha só aquele entrever, briga. Não vai ter aquele empurrão, aquele deixadinho, sei lá. Né, Ronaldo? Briga Outros não foi, tempos, hein, Rona? Não teve uma voadora, não teve um tapa na orelha, não teve nada. Só foi aqui, Mas pra você ver que acabou o jogo e não acabou o jogo, na verdade. Verdade, isso é verdade. Ex-Garbi, você ia tá no meio lá, fugindo. Correndo. Pô. Não, mas, sabe a impressão que eu fiquei do Corinthians no jogo, no modo geral? E aí é difícil falar sobre essa briga, porque aí vira Você tá meio corintianinho. Não, de jeito nenhum. É a palavra de um com não. Você tá meio Ronaldo Giovanelli hoje, é bonitinho. Não fala isso.
fosse bebeira, né? Eu falei, não, mas é bebeira. Mas é curioso que aí vira a palavra de um contra a palavra de outro. Você que me deu pra devolver pra ela. Só que a impressão que fica é de que os jogadores estavam com o ânimo bem exaltado, né? Nesse jogo, jogadores do Corinthians. E eu acho que tem muita influência, inclusive, na pressão que teve durante a semana de cobrança no CT. Aí, se não ganhar sábado, vocês estão concordo com você. Eu acho que tem muita influência disso. E não tem influência do perfil Fernando Diniz até de passar instruções, de motivar. Porque, gente, ganhou na Libertadores, mas se não perdesse o clássico, já tava legal. Mas não é, o Diniz não é um cara violento. A gente não via Não, mas não nesse sentido. Eu digo no sentido de exaltar. De pilhar. Pode ser, mas tá muito mais alinhado na cobrança, na minha opinião. É isso, Marcos. Você sentiu um tom acima ou tudo certo? Mas não tem jogo Palmeiras e Corinthians que não tenha isso. São Paulo e Palmeiras que não tenha isso. É um jogo de alta vibração, um jogo de alta competição. Energia, doutor Cunha. E grande rivalidade, muita energia. Então, eu acho normal o que aconteceu. Foi ótimo com segurança. Eu conheço muitos seguranças do Corinthians e do Palmeiras. Não são de brigar, são de separar, são de se colocar em fila para evitar conflito. Parabéns aos vigilantes aí do Palmeiras e do Corinthians, porque a missão deles é proteger e não criar confusão. E acho que eles fizeram isso muito bem feito. Se alguém deu um tapa em alguém lá, eu não vi, então não sei. Mas acho que vai terminar em pizza. Tapa em nenhum momento você viu agressão. Eu conversei com algumas pessoas que estavam nessa briga aí através do WhatsApp. E os seguranças de Palmeiras e de Corinthians não tem nada de se odiar, pelo contrário. Vira e mexe, os caras fazem fila juntos, se encontram e outras coisas. E eles foram fundamentais porque você percebe que tanto os seguranças do Corinthians quanto do Palmeiras, os dois estão assim, ó, pedindo calma, porque os jogadores e membros da comissão técnica queriam brigar. Se eles não estão lá nessa faixa de Gaza fazendo esse cordão, o pau tinha quebrado e estava quebrando até agora. Parabéns aos dois. Grupo de seguranças do Corinthians e do Palmeiras. E vamos ouvir as palavras da autoridade, o César Saad, que lá estava o delegado que recebeu essas denúncias. Nós fomos acionados aqui no final da partida que na zona mista houve um tumulto, primeiro uma discussão entre os atletas e nós estamos agora já pedindo as imagens para o Corinthians para que a gente possa apurar o que de fato aconteceu. Tá? O que chegou para nós aqui é que houve uma discussão que começou com os atletas e que outras pessoas da comissão técnica, dos clubes e seguranças teriam se envolvido. Então a gente está agora apurando as imagens, nós estamos analisando as imagens para conseguir de fato entender o que aconteceu, mas é o que tudo indica uma discussão pós final de jogo que teve início com os atletas. A gente já conversou com os atletas, tem algumas imagens parciais que foram filmadas de celular ali da zona mista que apontam esse empurra-empurra. Então por isso que nesse momento a gente está analisando as imagens para individualizar a conduta e poder entender o que de fato aconteceu. A gente já teve alguns depoimentos também de que não passou de uma discussão acalorada, de um empurra-empurra, entre aspas, né, normal de um clássico como esse. Então, por isso que a gente ainda está aguardando a gente conversar com o departamento jurídico do clube, dos clubes e com os atletas. Aí, aviso que já acabou o clássico e nós voltamos e seguiremos o jogo aberto. Bora. Tem gente já esperando pelo segundo turno, hein? O próximo clássico, hein? O derby, Ulisses. Podia ter de 15 em 15. 15 em 15 dias. Ronaldão, o caminho do Yuri parecia ser o gol, não foi. O Carlos Miguel defendeu. Talvez tenha sido a melhor chance da partida. Edu Draceno, o que aconteceu? Um vacilo tremendo aí da defesa. Todo mundo ali uma bola parada ali, o Felipe Anderson, acho que ele deve ter rezado não sei quantos Pai Nosso aí pra bola não entrar, porque se tivesse entrado, Renato, ia ser muito difícil dele seguir no Palmeiras. Ali a fralda encheu, porque hein, eu vou falar pra você, tem um exemplo de 2017, o Palmeiras também foi jogar tinha cabelo. E o Corinthians estava com um a menos. E aí o Palmeiras acaba perdendo aquele jogo. Uma expulsão errada e tudo, e o Corinthians ganhou. E o Guerra nunca mais jogou no Palmeiras, então, de repente... Uma coisa é certa, olha só, o Palmeiras com 11 em campo, Corinthians com 9 em campo. Taticamente, o Palmeiras não existiu. Mal montado, mal trabalhado, isso aí tem que ser dito. Toca a bola, e ainda quase toma o gol. Você imagina que se toma o gol e ainda quase toma o gol. Toca a bola, prova que o Palmeiras estava pessimamente distribuído e montado no campo de jogo. Coisa que pouca gente tem coragem de falar. Tá jogando mal, jogando
do campeonato. É líder do campeonato, tá jogando mal. Vocês estão jogando, velho. Tá jogando Toca a bola, filho. 11 rodadas, acabou o campeonato. Continua jogando essa bolinha aí pra você ver. Continua jogando essa bolinha aí pra você ver onde é que vai parar. Moralmente foi melhor pro Corinthians, pela circunstância, mas o Palmeiras realmente tem 6 pontos a mais que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos, ok. Mas é um time que continua tendo uma constância nesse campeonato, Sgarbi. Sim, com certeza. É um jogo assim, na minha opinião, sai... Claro, o Chico já fala em empate heróico do Corinthians. É papo, né? Que o Corinthians tem empate heróico. Claro que foi. A 2 a menos, não é? E ó, esse lance aí o Yuri tinha que ter tocado. Ó, eu discordo. Toca a bola, fala pra ele. Toca a bola, Yuri. Vocês estão errados. Você tá certo. Eu vou dizer, minha opinião. Pode falar. O Yuri carregou do campo dele, ganhou uma bola na dividida, ganhou de cabeça. Olha lá onde tá o Kaique, doutor. Não dava. A linha de passe defensiva do Palmeiras bloquearia isso. E hoje você não tá dizendo, por que você não chutou? O Yuri Alberto fez uma baita jogada, chutou. Quem defendeu foi o Carlos Miguel. Se ele cruza pra trás, a linha de defesa do Palmeiras interceptaria. Meu Deus. O senhor quer defender o Início Ricardo? Toca a bola, Yuri! E a velocidade que ele... Quantos replay tem aí pro Ronaldo? Quantos replay tem aí? Yuri! Quantos replay tem aí? Eu já vou olhar lá pro alto, que eu tô muito distante. Você também, né, Rona? Toca a bola, a gente Ei, mais uma rodada e o cadeirão é de novo. O Palmeiras tá jogando mal. O Palmeiras tá jogando mal. Jogando mal. Tá jogando mal, o senhor é torcedorzão. Tá jogando mal, tá jogando nada o Palmeiras. Acabou por hoje, amanhã tem mais. O Neto tá chegando com os donos da bola. Beijo, Brasil. Uma boa tarde, uma boa semana. Toca a bola, menino.